tudo bem? Tudo, e você? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Coloquei uma musiquinha aqui, City of Blind Lights, porque inovação é amor justo, né? Mexe com É verdade. tecnologia, Cities aí, ó, Blind Lights, a gente vai pegando a gente. É verdade. A inovação também tem a ver um pouco com essa batida mais forte, né? É, também, exatamente. E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí esse ano de 2021? Como é que Olha, estão as coisas com você? eu acho que é um ano que a gente aprendeu bastante com 2020, foi um ano de reinvenção até mesmo, e a gente vê o mercado também dando uma volta, né? Então eu acho que é uma questão bem interessante do nosso bate-papo hoje, falar sobre inovação e trazer um pouco de elementos para o pessoal para esse debate. Legal, show de bola. Queria dar boa noite para todo mundo que tá entrando aqui. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira para falar sobre esse tema que é tão importante para o mercado jurídico, inovação, que é uma grande realidade, com todas as mudanças que vem acontecendo. O Gustavo é um excelente consultor para essa troca aqui sobre isso. Tenho a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho dele. E queria, primeiramente, Gustavo, que você aí trouxesse a sua apresentação, né? Enfim, conhecer um pouco mais. Claro, prazer. Bom, a todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir depois, posteriormente, meu nome é Gustavo Rocha, eu trabalho com consultoria há mais de 15 anos, especializado na área de gestão, tecnologia, marketing e também implementação da Lei Geral de Proteção de Dados agora nos últimos anos. A minha ideia sobre esse tema, eu acho que é um tema muito importante para nós, é falar um pouquinho da vivência prática que os escritórios estão passando justamente na questão da inovação. A gente às vezes confunde, né, inovação com tecnologia, parece que é a mesma coisa e não é. Né? As pessoas também acham às vezes que inovar ou ter criatividade é ficar sentado com de pernas pro ar sem muito critério. E tudo isso eu acho que são pontos interessantes da gente desmistificar e trazer, né, através do nosso público, trazer também um pouco de luz sobre o tema e também aproveitar a oportunidade, já que estou começando a falar, de agradecer a oportunidade de vocês e o convite de estar presente. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um debate que eu acho que engrandece a todos nós e a todos que vão depois, posteriormente, nos assistir. Eu vou começar aí com a pergunta básica. O que é inovação na advocacia, Gustavo? Perfeito. Quando a gente fala em inovação, eu sempre procuro trazer a ideia, trago um conceito que é mais senso comum, que é o conceito, vamos fazer aquilo que não foi feito. Só que quando a gente começa a parar nesse conceito, começa a trazer esse conceito para o nosso dia a dia, o que a gente percebe? A maioria das pessoas acha que tem que fazer algo mirabolante para inovar. E aí quando alguém fala sobre isso, eu trago algumas inovações, primeiramente da indústria, e depois vamos falar de escritórios, provavelmente ditos, de que tu não precisa, às vezes, reinventar a roda ou fazer algo diferente assim ao máximo para inovar. Um exemplo disso que aconteceu já há muitos anos é o da caneta Bic. Quer dizer, todo mundo conhece a caneta Bic, tem há trocentos anos, é o mesmo formato, o mesmo estilo, a mesma situação. E de uns anos para cá, o que acontece na prática? Nós temos um elemento que foi colocado dentro da caneta, que é um buraquinho no meio dela, para ela não secar. O principal problema da caneta é que tu comprava e não conseguia usar ela até o fim, porque ela tem uma carga muito grande, porque ela secava. Alguém, dentro de um processo de inovação, pensou em fazer um furo. E aí quando tu pensa, mas é só um furo. Não, este furo, na verdade, é um processo criativo de alguém que tentou resolver um problema para outra pessoa. Então, toda vez que a gente falar em inovação, eu acho que principalmente atrelado da advocacia, e talvez aí traçando um paralelo, né, entre a própria ideia de marketing e tecnologia, é importante que a gente tenha a clareza de que nós temos que resolver problemas. Então, seja na tecnologia, que muitas vezes o pessoal traz o problema para si, aliás, é um dos erros mais comuns da advocacia, qual é o melhor software? Não existe, o que existe é aquele que melhor se adapta. O que existe, na verdade, é aquele que melhor pode te entregar aquilo que tu queres que ele faça. Se é que você vai usar, né, também, né? Exatamente. E da mesma forma acontece no marketing, né? Às vezes as pessoas querem, Gustavo, qual é o melhor nicho do mercado?
Não é o nicho de mercado em si que vai te responder isso. É as tuas capacidades, a tua vontade, o teu tesão de fazer aquilo que vai te levar para aquele objetivo. Então, quando a gente fala de inovação, eu acho que a gente tem que começar trazendo para o nosso público o seguinte conceito. Primeiro, faz um exercício básico. Pensa como é que tu está hoje. Faz uma reflexão. Quais são os meus fluxos internos? Quais são as áreas de atuação? Qual é o software que eu utilizo ou não utilizo software? Se eu utilizo planilha Excel, se eu controlo o prazo no papel? O que eu faço da minha vida como advogado? Agora, quando tu pensa neste processo, tu desenha ele, né? Escreve, anota, coloca ele no papel. Depois, tu começa a pensar como tu pode melhorar esse processo, tu já está criando uma inovação. Não é uma inovação para o mercado, é uma inovação para o teu fluxo. É uma inovação para a tua realidade. Algo, aliás, que a gente poderia devagar aqui horas sobre a vida pessoal, né? Mas vamos ficar na parte técnica. Eu acho que é interessante, dia desses eu até vi um videozinho que é baseado no estudo, né? Relativo a um estudo que foi feito com os macacos, que eles pegaram um grupo de 5 macaquinhos, esse estudo é bem conhecido, mas enfim, alguns aqui podem não conhecer. Pegaram 5 macaquinhos, colocaram, estavam enjaulados esses macaquinhos, né, presos, ajustados, colocavam uma escada e colocavam um cacho de bananas lá em cima. Aí chegava o primeiro macaquinho, subia a escada e pegava a banana, deixavam eles, né, para quem comia a banana, que era o momento da alimentação deles. Quando esse primeiro macaquinho subia para pegar a banana e que ele comia a banana, os outros que estavam lá embaixo tomavam um banho de água fria, caiu uma chapada forte assim, de água fria nele. Aí tá bom. Aí de novo foram lá e colocaram a banana. E um outro macaquinho para pegar a banana. De novo, os macacos tomavam um banho de água fria. E assim foram fazendo com os macacos, quando de repente aqueles que subiam na escada para pegar a banana apanhavam. Porque eles não queriam tomar um banho de água fria. Então eles apanhavam e tal. Depois disso, eles foram fazendo a substituição pouco a pouco dos macacos, um de cada vez. E aí, na primeira mudança, o primeiro macaco que puseram lá, que não estava sabendo dessa dinâmica, ele subia lá para pegar a banana e aí apanhava dos outros. E aí foram substituindo todos os macacos. E aí, no final das contas, apesar de colocarem as bananas lá, ninguém nunca ia... Veja, mesmo nenhum macaco nunca tendo tomado banho de água fria, ele já não subia para pegar a banana porque ele apanhava dos outros quando, né, se fosse subir para pegar. Veja, ele nunca tomou banho de água fria. Então, eu acho, Gustavo, quando a gente fala de inovação, que a gente tem que compreender, tá dando um eco aqui para mim, esse eco vai para mim. Um eco, não, eu não escuto um eco, eu escuto a tua voz. Então perfeito. Então só eu que estou ouvindo, então tá tudo certo. Se alguém estiver ouvindo eco aqui, Rafael, boa noite, Nova que está aqui, um abraço para vocês e todo mundo que está entrando. Então, o que acontece? Quando a gente fala desse mercado que está acontecendo hoje, essa mudança cada vez mais veloz, né? No nosso mundo, na nossa sociedade, o ser humano e a tecnologia, influencia na maneira como o homem age, e dentro disso vai havendo todas as mudanças comportamentais, de relacionamento, de como as pessoas se comunicam, como elas agem, como elas desenvolvem processos e tudo mais. E cada vez essa velocidade vai se tornando mais forte, dentro de uma espiral. Daquela história, o primeiro ser humano que queria cavar alguma coisa usava a mão. Até que uma pá foi inventada, e a partir do momento que a pá foi inventada, você já mudou o seu comportamento para usar aquele artefato para poder cavar, porque nem fazia mais sentido você pegar com a mão, que o trabalho era muito maior. Toda a tecnologia faz isso, fazendo com que o mercado mude. Por outro lado, a gente tem o advogado, um mercado que é altamente conservador, e muitas vezes tem práticas, o que eu mais vejo, eu não sei se é isso que você acaba sentindo isso também, Gustavo, porque eu vejo, são advogados falando do século XXI, mas atuando no século XX, até mesmo com as questões, né, não só de comportamentais dentro do escritório, liderança, cultura, gestão de pessoas, que tudo isso entra na área de inovação, a forma que as pessoas se interrelacionam lá dentro, diferentes gerações ali dentro, a tecnologia.
Então, é isso que você trouxe, né, muito bem aqui no início, falando de você revisitar os seus processos internos, você revisitar as melhorias, tudo isso acaba impactando nessa necessidade. Falar de inovação, hoje em dia, não é um exagero, é uma necessidade por uma série de transformações que estão acontecendo no mercado jurídico, que vão muito além de você, de fato, lidar com o operacional do direito, que em grande regra, é o que eu vejo ainda muitos advogados focando, sem olhar essa visão mais sistêmica do mercado, do marketing, da relação pessoal, daquilo que o cliente espera, da tecnologia, das tecnologias que tem disponíveis, se fazem sentido para si, para tudo isso. Então, eu vejo essa necessidade desse olhar para a inovação por conta dessas mudanças altamente aceleradas que vêm acontecendo e que vão acelerar ainda mais. Né? Como é que você enxerga aí também tudo isso e sua complementação? Claro. Tem um fator bem interessante, talvez, para a gente colocar o ponto. Vamos colocar um exemplo prático. Na tecnologia, por exemplo, hoje, quando a gente fala de robôs, ou quando a gente fala de algum outro ponto mais tecnológico mesmo, nós temos um elemento, vamos falar de um só: peticionamento nos autos no processo eletrônico, por exemplo. Hoje é uma coisa que robô já faz, é uma coisa que tem software jurídico que já faz. E aí, quando tu pega esse elemento e tu fala para o advogado, eu mostro isso às vezes em palestras, coisas, olha, já tem robô fazendo isso, já tem robô com jurimetria, já tem robô com isso. As pessoas olham e dizem assim, nossa, eu preciso dessa inovação, eu preciso dessa tecnologia. A pergunta é, o que eu vou pagar para o robô, ou o que ele vai me economizar de tempo, ou o que eu vou fazer de resultado, vai ser até que ponto prático, até que ponto é útil, até que ponto tem um resultado efetivo para o meu negócio. Não é para todo mundo isso. E não é porque tu não tem dinheiro para pagar. É porque, às vezes, aquilo não é necessário. Não na esfera que tu tá, não no tipo de advocacia que tu exerce, não no tipo de predicado que tu quer oferecer para o teu cliente. Então, jurimetria resolve muita coisa? Sim, para muita gente. Mas a jurimetria também tem coisas que não é para ela fazer. Ela é simplesmente um processo que existe, é necessário, vamos chamá-lo de inovação, porque ele é um processo de evolução constante, ponto, é isso. Não é ponto e vírgula, não é vírgula, é ponto. A partir do momento em que nós começamos a observar a tecnologia com esse aspecto, nós começamos a observar não só a tecnologia, mas também começamos a observar outros elementos de gestão interna, como tu falaste, por exemplo, a questão de pessoas. Né? Tu vai tratar como o colaborador, como é no século passado, é mais um advogado que vai trabalhar para mim, eu que vou ganhar dinheiro e é isso. Qual é a visão de mercado que eu posso ter em relação a isso? O que ele está passando para o meu cliente quando eu trato ele assim? Quer dizer, eu chego para ele, como eu já ouvi gente falando, eu quero que tu me diga como é que eu posso fazer para demitir pessoas. Tu não está entendendo qual é a visão do teu negócio. Tu contrata para demitir. Na verdade, tu põe tecnologia para que tu possa crescer, às vezes, com o mesmo número de pessoas. Então, quando tu começa a entender que inovar, trabalhar com tecnologia, trabalhar com gestão, com marketing, são processos que passam também pela tua própria índole, passam também pela tua própria cognição, passam também, inclusive, pela tua própria forma de ver o mundo, tu vai começar a ter talvez outros pensamentos, outras formas de agir e, principalmente, eu acho que isso é um ponto importante, maior assertividade sobre a tomada de decisão. Porque um dos grandes problemas que a gente vê também nesse processo que a gente chama de inovação ou de mudança é que as pessoas tomam decisões baseado, por exemplo, unicamente em números. O número, ele é um ato, ele é um ponto, ele é um elemento. Ele não é a razão de tudo. Da mesma forma que a tecnologia não é a razão de tudo, da mesma forma que a gestão de forma isolada não é a razão de tudo. A razão de tudo é uma mescla. Eu ouso dizer, como diria, que a razão de tudo nesse sentido é muito similar ao próprio ser humano. Eu não sou somente o que eu penso. Eu sou o que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo, o que eu como, a forma que eu exerço a minha vida, a forma que eu me relaciono. Eu sou um ente complexo em mim mesmo, da mesma forma que um escritório é um ente complexo nele mesmo. Ele não é um ente único com tomada de decisão singular. Então, acho também um processo importante de a gente começar a refletir e tentar chegar a outros elementos, a outros patamares. Né?
E eu acho que o legal pensar dentro disso também é desmistificar um pouco que a inovação é como você falou, né? Não é logo no início, não é uma questão de reinventar a roda, às vezes está na coisa mais simples, é você perceber práticas do passado que já não funcionam mais, né? Aquilo, como você pode melhorar certos processos. Às vezes eu vejo muitas pessoas presas às suas ideias, as pessoas são as ideias que elas têm, sem ter um questionamento de se isso realmente funciona, ou muito baseado no que você trouxe, Gustavo. Eu vi determinada coisa numa palestra que eu dei, e aí o advogado falou, eu quero isso, né? Ou na grama verde do vizinho. O meu colega usa esse tipo de tecnologia, então ela vai servir para mim também. Né? Mas aí, quando você coloca esse tipo de inovação, de tecnologia no seu escritório de advocacia, aqui eu estou pegando sistema mesmo, né? Algum tipo de necessidade que você acredite ter, no fundo, você não vai mudar, porque a primeira mudança começa em você, você ter esse olhar do que precisa ser alterado, que faça sentido para trazer resultados para a tua vida, dentro da tua cultura, dentro da tua carreira e dentro do teu escritório, se houver espaço para isso. Porque você também pode ser... o som está dando eco, eu falei, peraí, eu vou colocar aqui o fone de ouvido, ver se funciona melhor. Vamos ver se melhor. Tá me ouvindo bem? Eu te escuto bem. Ótimo, maravilha. Então, o que eu acabo vendo justamente é essa necessidade de não é inventar aquela nave que vai para Marte, é nas coisas mais simples, é no tratamento, é você compreender, por exemplo, nas novas gerações, voltado para essa linha de pessoa, como é que você impacta essas pessoas de uma forma positiva para que elas possam querer permanecer no seu escritório e você não gastar um dinheiro violento com ficar com essa rotatividade, com esses talentos. Como é que você lida com as novas gerações? Como é que você motiva os seus colaboradores? Então, tudo isso faz diferença nessa inovação. Quando a gente pega esses pilares da inovação de um escritório de advocacia, quais são os pilares que você vê que o advogado realmente precisa olhar com mais cuidado, Gustavo, para a gente poder decupar um pouco mais isso? Normalmente, parte deles nós já falamos, né? Eu acho que os pilares poderiam ser a questão da gestão interna, que envolve justamente, vamos pegar fluxos, é uma coisa importante, porque cada vez mais, quando o advogado começa a repensar os seus fluxos, trabalhar com os conceitos do que ele tem, de que forma, para onde é que ele quer chegar, ele estrutura melhor e ele prepara também as pessoas para esses fluxos. Então ele acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade, se sintam partícipes, inclusive, de qualquer mudança que ocorra. Pessoas, não adianta. É só a gente analisar, Fórum Econômico Mundial, qualquer pesquisa que tu olhe, sempre está lá inteligência emocional. Sempre está lá como um pilar a questão do relacionamento. Está lá como um pilar a questão da própria entrega, mas cognitiva, ou seja, pensar. Né? Tu acompanha os últimos aí que vem vindo aos últimos anos, tu percebe sempre que as pessoas, cada vez mais a empregabilidade está relacionada ao pensar, a um pensamento crítico, a um pensamento analítico que também é sistêmico. E é claro, a questão de tecnologia. É inegável que a questão de tecnologia cada vez mais ela tem o seu apreço. Só que as pessoas confundem, eu acho que é aí que está o grande norte que nós podemos tocar, as pessoas confundem esses conceitos achando que eles são absolutos. E eles não são. Eles são relativos. Então, eu preciso de pessoas e todas as pessoas são insubstituíveis? Sim, é uma verdade. Entretanto, dentro de uma engrenagem, elas são substituíveis. Basta eu ter papéis, basta eu ter fluxos e basta eu ter um know-how do que eu estou fazendo. A gestão ela é importante de sobremaneira para que eu possa ter essa organização interna. Mas ela é absoluta nela mesma? Claro que não. Porque ela precisa se moldar efetivamente. Aonde? Na cultura organizacional que vem top-down, vem do topo do negócio. Não adianta, é sempre assim.
A tecnologia está alicerçada em tudo isso. A tecnologia, ela é um ponto de apoio. Ela não é o poder decisório. Por ser um ponto de apoio, a tecnologia ela tem que estar alicerçada na cultura. Tanto é que, até trazendo alguns exemplos, eu tenho clientes que às vezes chegam, Gustavo, me diz o que tu acha que é melhor neste fluxo aqui, por exemplo, um fluxo de publicações, vamos botar D-1, D-2, vamos trabalhar com a ideia de alguém revisar ou não revisar, vamos dividir por área ou não vamos dividir por área. E eu sempre digo a mesma coisa. Não existe fórmula pronta. O que existe é uma cultura organizacional que a gente adapta ela para a melhor forma. Para gerar controle, para gerar melhor resultado para o cliente e para gerar melhor cultura organizacional para que a gente possa ter maior rentabilidade. Entretanto, trazer isso de forma absoluta, como se fosse uma receita de bolo, não é só um engano. Na verdade, é um pepino. Vai fazer com que o escritório fique girando e patinando, olhando a grama do outro, né, tentando ver o que é melhor para o outro e não consegue fazer uma entrega positiva para si mesmo. Eu acho que uma das coisas que quanto mais eu estudo sobre o tema, mais eu sempre faço comparativos com o ser humano. Quanto mais tu estuda a si, melhor tu te desenvolve para fora. Né? Yang já dizia isso. Então, quanto mais tu estudar o teu negócio, melhor tu vai te desenvolver para fora. E isso vai trazer esse impacto para o cliente, né? Que aí entra justamente na inovação de como o cliente quer ser atendido. O que você pode também trazer nesses diferenciais de mercado que vão te diferenciar da concorrência. Como é que você tem essa relação? Como é que você facilita nesse mercado que a gente está vivendo hoje em dia, um tanto entrando no híbrido agora, né? Então, essa linha de muitas tecnologias colocadas aí para rodar de uma forma mais premente por conta do ano passado. Esse ano, as pessoas ali se readaptando a essa realidade. Novos players, né? Surgindo para substituir alguns trabalhos dos advogados também, e por conta disso, oferecendo serviços tecnológicos para os clientes. Então, a gente acaba vendo softwares, por exemplo, que ajudam o próprio cliente, substituindo a necessidade do advogado em algumas situações, e serviços mais operacionais, que né, tem esse tipo de tecnologia para suprir esse tipo de necessidade de ver documentos às vezes mais simples, coisas mais básicas, que necessitava de um advogado consultor, e hoje não é mais. Então, tudo isso a gente acaba vendo essas mudanças e que o advogado ele também precisa analisar, como você falou, do ponto de vista interno, para poder levar essas inovações. Quais, assim, nos escritórios de advocacia, o que você vê como maior dificuldade nessa relação para um bom atendimento do cliente? Aí entra posicionamento, marketing jurídico, tudo isso, né? Esse direcionamento de mercado. Como é que você enxerga isso, Gustavo? Perfeito. Nós temos, na verdade, um exemplo, e é um exemplo antigo, tem quase 10 anos. Em 2012, tá, nós tivemos, pela primeira vez no mundo, uma inteligência artificial exclusiva ou montada para a área jurídica, se chama ROS, porque já existia há muitos anos antes da IBM, mas era uma inteligência multidisciplinar. O ROS foi a primeira, em 2012, para a área jurídica. Quando ele veio para o mundo, e foi na Inglaterra, anos depois, poucos anos depois, 2014 por ali, já se falava na Inglaterra em totens, igual a questões de banco de sacar dinheiro, que faziam contratos em shoppings. Quando aquilo veio, e aquela notícia veio, e as pessoas falavam, no Brasil isso vai acontecer e vai acabar com os advogados. Acabou com os advogados na Inglaterra? Claro que não. Por que é claro que não? Porque o que a máquina faz, e ela faz bem feito para aquele propósito, é algo padronizado. Por mais inteligência que a gente possa dizer que a máquina tem, ela tem uma inteligência a partir de premissas que foram colocadas dentro dela. Ela não cria como nós criamos. Ela não analisa criticamente como nós fizemos. Quer dizer, quando tu trabalha, por exemplo, como eu já tive vários clientes da área, por exemplo, de servidor público, onde tu vê os advogados pegando, às vezes, uma legislação de um município, por exemplo, fazendo um cotejo técnico e verificando leis que não foram seguidas, algo que, na verdade, o legislativo não viu, eles estão criando, eles estão encontrando as famosas brechas, vamos chamar assim, mas, na verdade, eles estão encontrando teses jurídicas que dão resultados muito bons. Aonde?
na própria lei. Uma máquina não vai fazer isso. Por isso que eu vejo, há muitas e muitas vezes, os advogados reclamando do marketing, né? Teve o novo provimento agora, o 205 aprovado, porque mudou alguma coisa, tem outras coisas que não liberou, etc. Podemos fazer a crítica que for, mas antes do provimento, e com o provimento melhorou algumas coisas, nós continuamos tendo a liberdade de fazer publicidade. Nós não podemos fazer propaganda, mas nós podemos fazer publicidade. E o advogado que não acorda para a realidade de que se a publicidade que ele pode fazer dentro do Código de Ética, ele faz igual a todo mundo, ele é mais um. Então, ou ele começa a pensar de que forma ele pode, não é a forma dancinha no TikTok, é a forma, na verdade, de conteúdo que ele entrega, que é diferente daquele que é mostrado em alguns aspectos, que ele vai fazer. Aliás, é um erro muito comum, né, Maria, que o pessoal às vezes fala, o advogado não pode ter conta no TikTok. Claro que pode. Ele pode ter no TikTok, ele pode ter no Kawaii, ele pode ter onde ele quiser. Não tem nenhum problema, não existe rede social vedada na advocacia brasileira. O que existe, na verdade, é a forma para não denegrir a profissão. Então, eu acredito muito que a inovação na área do marketing, ela não é efetivamente a rede social. A rede social é só um meio, assim como a tecnologia é um meio. A inovação, ela passa pelo processo de planejamento do escritório, onde ele vai entender a sua área, os seus produtos, qual é o problema que ele resolve. Aliás, é uma coisa que, fazendo um paralelo aqui, totalmente tecnológico, é o que as startups se propõem. Qual é a pergunta que se faz quando tu quer criar um produto de uma startup? Qual que problema? É isso aí. Se o advogado pensar nisso, ele vai começar a encontrar, na verdade, mercado, que a grande massa dos advogados não encontra. Deixa aqueles lá se matar. Tese, aliás, escrita há trocentos anos no livro Oceano Azul. Exato, perfeito. E, aliás, Gustavo, o que eu mais falo nesse sentido é assim, a dificuldade dessas quebras de paradigma na advocacia. Né? Então, você repete fórmulas que já não funcionam mais, ou seja, o processo de inovação não existe. Você acaba se posicionando como a maior parte está fazendo, e é justamente se colocando no meio de uma concorrência e imputando isso ao mercado jurídico, ao invés de analisar o que pode ser feito de diferente, justamente para você compreender a necessidade do teu mercado, do teu cliente, do teu público, da complexidade. Os mercados hoje em dia estão ficando cada vez mais complexos, especialmente por esse desenvolvimento que a gente tem de segmentações, de novos mercados sendo o tempo inteiro criados, sendo disruptados alguns deles, né? Não é do dia para a noite que a disrupção geralmente acontece, mas algumas áreas estão deixando de existir, outras tantas surgindo. E essas maneiras do advogado se comportar, elas não mudam porque eles ficam tão presos e tão arraigados a maneiras passadas que não enxergam, como você mesmo disse, coloca uma responsabilidade, por exemplo, né, na OAB, porque a OAB não permite que o advogado se divulgue, que o advogado possa vender os seus serviços, é um marketing atrasado, é um marketing que não está do lado do advogado para que ele possa se sustentar. O ponto é esse: existem várias formas que são absolutamente permitidas, mas que o advogado ele não busca conhecer essas maneiras e ir atrás dessas estratégias, e fica muitas vezes focado exclusivamente no conteúdo jurídico, sem olhar para todos esses aspectos de gestão, sem olhar para outras competências que ele precisa desenvolver, e essa compreensão também do marketing, como que ele vai se posicionar para o seu cliente, para ele entender claramente que é ele que precisa ser um professor para esse cliente do problema que ele resolve. É aquela história, a startup, dentro do que você trouxe, Gustavo, você pode ter uma ótima startup resolvendo o problema do seu cliente, mas também se as pessoas não conhecem que essa startup existe, ela não vai ter as pessoas ali se cadastrando no aplicativo, ou usando aquela nova ideia, ou procurando a empresa para essa nova solução. Então, acima de tudo, o advogado, ele precisa
precisa também entender dessa linha de marketing, dessa linha de vendas, como que ele pode usar tudo isso a favor, o que o mercado pede para que ele faça, né? Ainda a gente vê muitos advogados especializados em todos os segmentos do mercado, ou nas mais diversas áreas também, fazem as mais diversas áreas, sem entender esse tipo de diferenciação que o mercado, eu não digo que pede, eu digo que clama, que suplica, né, para que o advogado possa entender dessas necessidades desse cliente e, de fato, agregar valor de uma forma diferenciada, que ele possa se destacar e ajudar o cliente dele acima de tudo, porque a profissão jurídica não é sobre você, uma parte é, mas eu diria que 30%, 70% é sobre quem você ajuda, é sobre quem você realmente transforma a vida, como você traz, né, valor para a sociedade, porque é isso que te alavanca na sua carreira como advogado. Perfeito. Também concordo com esse paradigma. Nós precisamos cada vez mais encontrar esses caminhos dentro da própria advocacia e de mercados novos. Essa questão do mercado disruptivo, também o pessoal não se dá conta, às vezes, de que existem mercados conexos. Então, tu pode trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar trabalhista e previdenciário, são mercados conexos comuns. Tu trabalhar, às vezes, o próprio previdenciário e família é um mercado conexo comum. Tu trabalhar, muitas vezes, dependendo do tipo de mercado empresarial e trabalhar com foco em alguns tipos de produtos específicos, às vezes previdenciários também, ou até mesmo básicos, como o penal empresarial, ou mesmo que tu tenha parceiros para isso. Então existem tantos mercados conexos dentro da advocacia que funcionam muito bem. Funcionam de uma maneira muito estratégica para te oferecer esse teu serviço. E o cliente, quando enxerga que tu tem um nicho de mercado, ele começa a criar aquela palavrinha, né? Ele começa a ver que tu tem autoridade no assunto. E não tem como tu ter autoridade em todos os assuntos. Isso é inviável. Tu vai ter que criar autoridade em alguns assuntos. Então, escolher, por exemplo, uma linha de raciocínio, 3, 4, 5 assuntos principais para trabalhar com conexão, tu vai conseguir fazer uma entrega muito legal. Se tu quiser trabalhar com 10, 15, 20 assuntos, as pessoas não vão entender, porque toda hora que tu vai te manifestar, tu está te manifestando sobre uma coisa diferente. Principalmente se ela não é conexa uma a outra. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala da inovação. Inovar não significa fazer tudo diferente. Inovar, na verdade, nesse aspecto, no marketing, significa tu encontrar qual é o caminho que tu vai fazer com que as pessoas identifiquem quem tu é preponderantemente. Excelente, boa noite. Pois é, minha voz está com esse... Meu áudio está bugado, né? Tá vendo? Eu tô ouvindo esse retorno. Pois é, eu não escuto ele tão... talvez seja porque eu não sou tão crítico de voz. Eu escuto, na verdade, tua voz, entendo, para mim tá bem tranquilo. Eu escuto esse retorno, fica dando um retorno aqui para mim, eu não sei o que eu faço. Já tá com fone, a princípio, não teria o que ter problema. Então, fica dando eco. Então, mas agora outro ponto que eu acho que vale a pena você falar, então deixar você falar um pouco mais, Gustavo, já que a minha voz está bugada, é a questão da criatividade. Né? O que as pessoas acreditam que é criatividade? O que as pessoas acreditam como a criatividade surge, como ela aparece, essa mágica, esse Aladim que aparece da criatividade, né? E como você pode desenvolver esse olhar criativo justamente para ter uma compreensão das inovações que você pode fazer, essas pequenas mudanças, entender esses cenários. Fala um pouquinho mais da criatividade para a gente. Claro. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que tu não tem que estudar. Ele está dizendo que tu tem que olhar para o que tu estuda de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo prático. Quando não foi lançado o Código de Processo Civil, em 2015, a maioria das pessoas, advogados, se atualizou para o novo código, começou a estudar o novo código. Eu, apesar de não advogar, não advogo há 15 anos, só trabalho com consultoria, eu li o código, obviamente, e por estar dentro dos clientes, comecei a entender melhor sobre este código. Só que eu comecei a olhar para o código e pensar nele de uma maneira diferente. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi o artigo 318 do novo Código de Processo Civil. No meu tempo, como eu digo, né? Eu era do 281 e 283. Lá, na verdade, tu fazia os artigos ainda, nos Códigos de Processo Civil antigo, tu fazia os requisitos da petição inicial. Os requisitos novos da petição inicial 318, portanto, ele diz o quê?
ele tem uma palavrinha lá que muda muita coisa, que se chama e-mail. A maioria dos advogados, mas a grande massa, quando eu perguntava em palestra, em evento lá em 2015, eu perguntava, gente, vocês estão colocando qual e-mail? Ah, estamos colocando e-mail do escritório. E eu digo, e vocês continuaram lendo o código para verificar que lá no 700 ou no 1000 e pouco, agora não vou me lembrar de cabeça do código, diz o seguinte, que tu pode ser intimado da execução por e-mail, basta regulamentar. Ah, eu não tinha me dado conta disso. Eu digo, pois é, e o teu cliente, que de repente é o verdadeiro devedor, tu vai ter que pagar a conta para ele. É tu que foi notificado. A gente tem que se dar conta, quando começamos aí, esse exemplo é prático para isso, não basta ter o conhecimento, a gente tem que ser crítico do conhecimento. O problema é que, culturalmente, nós não estamos acostumados a ser crítico das coisas. Nós achamos que criticar as coisas significa botar defeito, o que é um erro muito comum. Eu sempre falo que eu gosto muito da palavra crítica. Por quê? Porque eu não vou criticar pessoas. Eu vou criticar fluxos de trabalho, eu vou criticar formas de atuação, eu vou criticar, na verdade, aquilo que está tendo como resultado, para poder encontrar o melhor caminho para aquilo ser feito. É criticar o processo interno, o processo fluxo, vamos chamar assim, para que a gente possa ter uma colheita melhor. Diante desta realidade, quando a gente quer fazer um processo de inovação, dentro da ideia de ser criativo, não é, de novo, inventar a roda, não é tu fazer um processo totalmente mirabolante. Basta analisar o que tu tem e tentar entender de que forma eu posso fazer isso aqui ser melhor. De que forma eu posso fazer com que de A para o B seja diferente. E para aqueles que acham que isso nunca vai mudar, porque já fazem da melhor forma possível, deixa eu lembrar vocês para um conceito da física. Até Einstein, nós achávamos que a menor distância entre dois pontos era uma reta. Einstein disse que é uma curva. Hawking comprovou que é uma curva. E quando tu pensa isso, a tua cabeça buga. Porque tu pensa que entre dois pontos a menor distância é uma reta. Porque a gente aprendeu isso. A gente gravou isso na nossa cabeça. A gente desenhou isso no caderno, no quadro. A gente fez isso uma vida inteira. E quando alguém nos diz que algo é diferente porque é curvo, porque é isso, porque é aquilo, qual é a nossa tendência? Rechaça. Isso não funciona. Então te permite repensar os teus processos. Te permite entender que as coisas podem ter conceitos diferentes, inclusive aquelas mais basilares. Porque o conceito mais basilar qual é? É aquela pessoa que chega para ti e diz assim, quem é esse guri aí para me dizer isso? Afinal de contas, meu escritório tem 50 anos e sempre funcionou. Ele sempre funcionou, mas não quer dizer que ele vai continuar funcionando. Se tu não te reinventar, se tu não entender as mudanças dos processos, se tu não compreenderes que, na verdade, é um processo de evolução contínua, tu não está entendendo a evolução da sociedade. E para fazer um resuminho rápido, lembrem da aula de direito, todo mundo aprendeu isso na faculdade, né? A gente aprendeu o quê? O direito está lá, o direito está na nuvem e vai ser aplicado na terra, né? Ele vem sendo aplicado em cima de um contexto social. Me digam uma coisa, só para comentários internos. Quem acha que a sociedade não mudou? Quem acha que a sociedade não vem mudando? Não me importa a tua opinião, se tu concorda ou discorda da mudança. Mas a sociedade vem mudando. Quer tu goste ou não. Quer tu concorde ou não. Não importa isto como opinião precípua. O importante é, ela não está parada. Aliás, de novo, né? Hoje à noite está para Einstein, de novo. Einstein tem uma frase muito boa. Ele pergunta se nós viajássemos no tempo, o que aconteceria? Ele diz que é impossível essa viagem, porque tu nunca poderia parar. A hora que tu parasse em determinado momento do tempo, o tempo iria te destruir porque tu não está em movimento. E o tempo está sempre em movimento. Então não esqueçam disso. A física já nos mostra isso. Nós precisamos estar em constante movimento. Não precisa ser um movimento de corrida. Pode ser um movimento de caminhada. Pode ser um movimento de formiguinha, como a gente diz para as crianças, de passos menores. Mas não aceita ficar parado. Porque a vida não está parada. Porque a tua mente não está parada. E outra, né? Porque nós nunca é tarde para esse começo ou para esse exercício. Excelente, Gustavo. Eu acho que também vale a pena aqui continuar no meu áudio
bugado, né? Mas assim, eu não consigo não falar um pouquinho também de criatividade, que eu acho que a grande realidade, quando a gente também pensa nisso, e no pensamento crítico, repertório, é não acreditar que a inteligência artificial não tem criatividade, tem a máquina não tem criatividade, tem sim, porque reúne dados, né? Se você pegar, por exemplo, o jogo de Go de 2018, que foi vencido, foi a primeira vez que o AlphaGo venceu o campeão sul-coreano de Go. Então, o Go é o jogo mais complexo que existe no nosso planeta, é um jogo chinês e tudo mais. Você tem mais movimentos no Go do que átomos no universo. E com a criatividade, com a inteligência artificial, fazendo mapeamento de todos os jogos de Go que aconteceram no mercado, já aconteceram, né, no planeta, no mercado e tal, ele foi jogar contra o campeão sul-coreano e, inclusive, naquele momento que a inteligência artificial criava certos movimentos que as pessoas estudiosas falavam: ela não está criando isso. Como é que esse movimento nunca foi pensado por um ser humano, né? Então, se for um movimento criado, é criatividade. Você vê criatividade e inteligência artificial criando novas músicas que nunca foram pensadas, com instrumentos, com um jazz, como é feito com jazz, mas de uma forma ainda diferente por essa compilação dos dados. Então, isso mostra que criatividade não é uma característica exclusivamente humana. Ela é uma característica que ela vem de repertório, ela vem de observação, ela vem de estudo, ela vem de combinatividade, como diz o Murilo Gun, das diversas áreas que se interconectam e você faz a junção dos pontos e cria algo novo. E a criatividade, ela não acontece no momento que você quer. A criatividade, ela muitas vezes ela surge. Você está lavando um prato, ela aparece, você está fazendo uma corrida, você não está ali naquele momento com o seu cérebro focado em determinada atividade, você está deixando as coisas fluírem e você tem aquele momento eureka, porque você deixou processar todo aquele conhecimento que você tinha de um repertório. Então, para a gente entender inovação, para a gente entender as mudanças que a gente precisa fazer no nosso escritório de advocacia, para a gente ter ideia em relação ao nosso cliente, para a gente compreender como que a gente pode, inclusive, até precificar de uma forma diferente de acordo com aquele mercado espera e não de uma forma que já é usada há muito tempo, porque para aquele público, para aquele mercado é diferenciado, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa juntar informações para formar esse repertório, porque tudo isso vai ampliando a nossa capacidade de inovar, a nossa capacidade de ver soluções diferenciadas para os problemas existentes e até soluções para problemas que às vezes a gente não via que existia e agora a gente está passando a ver. Né? Então, toda essa formação vem de você ir atrás e buscar romper, como você mesmo disse, né? Você acha que a sociedade não está mudando, você pode até achar, né? Mas a grande realidade não é essa. Então, é quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças, né? Do todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã, é compreender que isso essa transformação é cada vez maior, que isso afeta naturalmente você como ser humano, inclusive quando você para pensar aí dos seres artificiais, né, dessa questão de criação de braços, né, andrógenos para substituir, para usar como próteses, ou você vê substituição de partes ósseas por pedaços 3D, ou você vê uma Neuralink do Elon Musk falando que vai ser implantado um chipzinho no nosso cérebro, não só para lidar com questões de paralisia, como também para aumentar a nossa inteligência. Então, tudo isso são coisas que vão acontecer e a gente também vai ter que lidar, e já está lidando a primeira vez no planeta, com seres mais inteligentes do que a gente. Então, você pega um carro para dirigir, o carro dirige, um carro autônomo, ele dirige melhor que a gente. O número de acidentes ocorre de uma forma muito menor. A grande discussão é ética, né?
aquela questão de como é que ele vai tomar uma decisão ética de quem que ele vai escolher matar, se o próprio motorista, se a pessoa ou se a criança que está do lado, como é que isso vai ser colocado numa situação que realmente não tem saída, você não consegue evitar esse tipo de acidente. Então a discussão está aí, mas eles já estão rodando. Então o número de acidentes provocados por esses veículos, ou quando você pega um AlphaGo que ganha do campeão mundial de Go, né, e que aprende isso num tempo absolutamente pequeno, se não me engano foi 70 horas para o software que, veja, existe o AlphaGo, o software que bateu o AlphaGo, ele em 70 horas aprendeu tudo que o AlphaGo, que era um software mais desenvolvido, aprendeu e bateu o AlphaGo que bateu o campeão sul-coreano. Então a gente está lidando com seres mais inteligentes para desenvolver, por enquanto, uma tarefa só. Como você disse, ele não tem a capacidade de desenvolver várias, mas isso está acontecendo e essas mudanças vão acontecer de uma forma cada vez mais rápida, e o que traz uma dificuldade até da gente ter uma predição em relação aos próximos 10 anos. Porque antigamente, você dormia em 1700 e acordava em 1800, poucas mudanças aconteciam na nossa sociedade. Agora, a gente não consegue imaginar como que a nossa sociedade vai estar aqui a 10 anos. Né? Que novas profissões vão ter surgido, que tecnologias novas a gente tem. Então, tudo isso traz essas mudanças e possibilidade de inovar, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. Nós temos realidades até bastante assustadoras nesse sentido, como é a questão dos computadores quânticos, por exemplo. Nós teríamos hoje capacidade no mundo, porque já temos uns 4 ou 5 fabricantes de computadores quânticos, de espalhar computadores quânticos pelo mundo. Mas o mundo não está preparado para o computador quântico. Porque a taxa de processamento dele é tão rápida e tão efetiva, não de velocidade como a gente gostaria de, né, Windows ou coisa parecida, mas a taxa de complexidade que ele consegue processar é tão grande que quem adquirisse quebraria todas as empresas naquele mercado. Então eles ficam fechados em pequenos grupos de estudo para justamente não quebrar o mundo economicamente. Então a gente tem situações, inclusive de barreira até mesmo nossa, vamos dizer assim, o ser humano, entre aspas, atrapalhando a evolução. Porque o ser humano é que não está permitindo que isso aconteça. Mas de qualquer forma, também tem os fatores de risco, né? Isso aí é uma discussão também bem antiga. Isaac Asimov, nos anos 70, escreveu sobre isso. Se tu pegar o que aconteceu em 2018 com o Facebook, é um bom exemplo. Nós tivemos a primeira realidade de computadores desligados por não sabermos o que estava acontecendo, que foi aqueles 2 chatbots que conversaram, etc. Montaram uma nova linguagem. Uma linguagem. Exatamente. Né? E eu brinco sempre que eles podem ter sido para nós o protótipo do Exterminador do Futuro, a Skynet pode ter surgido ali. Então, tu está dentro de uma realidade que tu não enxerga exatamente para onde é que ela está indo. O que nós compreendemos, e eu acho que isso é um bom ponto para nós aqui no debate, nós compreendemos que a tecnologia tem o seu apreço, que os fluxos, mas que tudo gira em pessoas. Então nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos simplesmente querer tirar as pessoas do contexto. Ah, porque a máquina um dia vai substituir. Ela não está sendo feita para isso. Ela está sendo feita, na verdade, para automatizar aquilo que pode ser automatizado e deixar o ser humano com um pensamento crítico. Nós estamos ainda bastante distantes, por mais tecnologia que tenhamos, do pensamento autônomo da máquina. A inteligência artificial hoje é um compilado de machine learning e aprendizados de diversas coisas. Como tu disseste, ela aprendeu em 70 horas diversas coisas, mas ela aprendeu aquilo que foi pré-estabelecido. Ela não desenvolveu cognitivamente um pensamento próprio. Ainda assim, nós temos ainda um outro refúgio muito ligado ao ser humano, que é o sentimental. Que é pouco estudado, porque o ser humano, infelizmente, não gosta de estudar para dentro, ele quer estudar para fora. Então é pouco estudado, mas é um subterfúgio fantástico, que a máquina não chega nem a começar a brincadeira. Então, os nossos eus internos ainda nos dão uma liberdade muito grande, penso eu, em relação à própria inteligência artificial. E isso, de sobremaneira, deveria ser extremamente estimulante para que nós utilizássemos a tecnologia para automatizar processos que nós não queremos fazer. Afinal de contas, qual é o advogado que gosta de entrar num processo eletrônico que fica travando toda hora, que vai ter que fazer um trabalho repetido? Deixa a máquina fazer isso. Deixa a máquina fazer protocolo, deixa a máquina buscar publicações, deixa a máquina fazer contagem de prazo. Isso é uma coisa arcaica. Hoje, software muito barato faz isso. Então, esse tipo de coisa, a máquina. Agora, eu quero criar, eu quero pensar, eu quero atender.
Existe muita questão no atendimento, né? O atendimento eletrônico ele é importante até um determinado ponto, quando a informação é simples, direta e objetiva. Passou disso, tem que ser um ser humano. Porque o ser humano tem uma coisa que a máquina não tem e muito dificilmente terá. Ele consegue ter o trato. Consegue entender nas entrelinhas daquilo que o outro está dizendo, seja pelo jeito, pelo trejeito e de outras questões nesse sentido. Então eu acho que é muito importante a gente dar essa vazão humana também para este processo criativo e de imaginação, porque ele não é um processo somente automatizável. Até dá para automatizar certas coisas, né? Como nós temos vistos aí a rodo, mas ele não é um processo que vai fazer uma entrega completa como o ser humano faria. Sim. Ainda demanda bastante tempo para a gente chegar nesse nível, que eu acredito que vai chegar, porque até nessa questão de neurociência, de estudo do cérebro, dos sentimentos, como processa tudo isso e tudo mais, que a gente acaba conhecendo cada vez, né, mais pela neurociência e tudo, eu acho que, enfim, e o reconhecimento de emoções, você reconhece muito pelas expressões e como você vai responder a isso, mas não é o momento que estamos vivendo e ainda vai demorar bastante para chegar lá. Pô, eu acho assim, Gustavo, acho que a gente deu uma apanhada aqui geral e o nosso papo sobre inovação foi bem interessante, acabou pegando essa amplitude do que o ser humano, o advogado, o ser, né, o individual, o escritório de advocacia, e para o lado de fora, para o mercado, para o cliente, precisa olhar para essa diferenciação e para essa sobrevida da carreira no direito, né? Eu queria te dar aqui espaço para as palavras finais e também te agradecer, mas enfim, suas palavras aí para depois a gente poder caminhar para o encerramento. Bom, agradeço a todos que participaram, não consegui em tempo real dar respostas que eu vi ali nos comentários, mas agradeço a todos que participaram, prazer estar aqui com vocês. Para aqueles que estão nos assistindo, me coloco também à disposição. É sempre um prazer conversar sobre o tema, é sempre um prazer a gente poder fazer uma troca. Entrem em contato, vamos bater um papo, é sempre bom. Acho que isso a gente evolui muito em qualquer debate, em qualquer construção cognitiva. Aliás, assim como as máquinas, a gente evolui. Então é importante esse tipo de questão. Agradecer para ti a oportunidade ali, pelo convite de vocês, em nome também da Maria e da OAB. E me coloco sempre à disposição, gente. O bate-papo é muito bom e que a gente possa trazer outros tipos de conhecimento a qualquer tempo. Porque conhecimento não é que não vão te tirar. Conhecimento é algo que te leva, né? Ele é um degrau, né? Tu vai pegando, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E depois tu vai utilizando ele ao longo do teu tempo, justamente pelo nosso poder cognitivo de fazer a crítica, interpretar e fazer uma entrega. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente consegue fazer ao longo da vida. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gustavo. Foi uma grande alegria fazer essa live, ter essa troca de um assunto que é tão importante, que chama tanta atenção hoje em dia, que precisa dessa desmistificação, que é essa questão da inovação. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, poder levar esse tema. Peço desculpas aí, pessoal, pelo meu áudio que está dando eco. Eu fico escutando a minha voz aqui direto, é um pouquinho estranho. A gente nunca gosta da nossa voz, a gente nunca acostuma com ela. É impressionante isso, né? Mas, enfim. E é isso, deixo um beijo aqui para todos. Obrigada pela participação, obrigada pelas palavras aqui em relação de carinho pela live, pelo nosso trabalho. E a gente está encerrando com você, Gustavo, essa nossa caminhada de lives esse ano da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Foram inúmeras lives ao longo desse ano, bastante conteúdo para o pessoal poder consumir aqui no nosso Instagram, com diversos profissionais aí que estão fazendo um trabalho muito bacana no mercado jurídico, agregando bastante valor. E obrigada aí por finalizar com chave de ouro, né? Não podia finalizar em alto estilo aí pra gente. Então, deixa um super abraço e o meu obrigado. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.